Você está investindo, montando a sua carteira de investimentos, pretende ter renda passiva no futuro, proveniente da sua carteira. Você fica torcendo para as ações da sua carteira subir? E se eu te disser que o importante é o processo e não que as ações subam de forma indefinida? É claro, se você tiver um patrimônio alto, montar uma carteira e a sua carteira ter ali as suas ações que subam bastante, é muito bom, é claro. Agora, se você é como a maior parte dos investidores que está na fase de acumulação, ainda está trabalhando, está guardando dinheiro, está investindo aos poucos, começou de baixo, o importante não é que as ações subam da sua carteira de forma indefinida, achar aquela ação que vai ter aquela explosão. Nada disso. O importante é aportar e deixar o tempo fazer o seu papel. O efeito dos juros compostos, o efeito bola de neve, depende do tempo e dos aportes. E neste vídeo eu vou demonstrar aqui 3 simulações de investimentos em uma ação durante 11 anos, aportes de R$2.000 nessa ação. Vamos aqui ver o efeito. Uma ação que só sobe indefinidamente, uma ação que fica de lado e outra, uma terceira simulação em que a ação ela até cai um pouco durante esses 11 anos. Vamos verificar aqui que muitas vezes o processo de investimento, o comportamento do investidor é mais importante do que achar aquele ativo da vez e desmistificar aquela questão de ficar procurando rentabilidade. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Também acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante. Aporte mais tempo. Esse é o segredo. Se tiver um almoço grátis, falamos da diversificação. E eu acredito no poder dos aportes. Apliquei isso para a minha vida financeira, sempre tentar viver um pouco abaixo das possibilidades, reservar dinheiro e aportar todos os meses. E não devemos ficar torcendo para os ativos subir. Pense só. Os ativos, as empresas, pagam dividendos com relação à quantidade que você tem de ativos, quantas ações, quantos lotes você tem na carteira. E não quer saber quanto patrimônio você investiu. Então, quanto mais tempo você tem para acumular aquele ativo, mais ações você vai ter. Então, o mercado, muitas vezes de alta, ele pode impossibilitar você de acumular mais ações. Ou seja, se as ações sobem, o seu aporte normal consegue comprar menos ações, é uma lógica. Agora, se a ação muitas vezes fica parada, fica andando de lado, ou ela cai um pouco e muitos investidores ficam reclamando dessas ações, aquele investidor safo, inteligente, ele continua comprando o ativo e vai aumentando os lotes da sua carteira. E assim, consequentemente, ele vai receber mais dividendos, mais proventos. Então aquele investidor que quer ter uma aposentadoria da sua carteira de ações, ele deve muitas vezes se concentrar no aporte e não ficar pensando no seu patrimônio. Então é deixar aquele ego do patrimônio de lado e pensar na acumulação, porque é isso de fato que vai fazer a diferença. Agora aquele investidor que compra um pouquinho de ações e ele já fica torcendo, fica ali na frente do home broker, esperando as ações subirem. Não faz qualquer sentido. Ele tem que acumular. E é importante aportar. E quanto maior o aporte do investidor, melhor. Olha só esse gráfico aqui. O poder dos aportes mensais no longo prazo. O investidor que aporta inicialmente R$5.000 e tem na sua carteira um retorno de 10% ao ano durante 30 anos. Aquele investidor que aporta R$250 todos os meses, né, depois dos R$5.000 iniciais, ele tem aqui um resultado próximo a R$400, R$500.000 de resultado. Aquele que aportou R$500 chega próximo aqui a R$1 milhão. Aquele que está aportando R$750 chega a R$1.400.000. E o investidor que está aportando aqui
R$ 1.000 por mês durante esses 30 anos, chega a mais de 2 milhões de reais. Então a gente pode perceber que o poder do aporte é importante. Aquele investidor que consegue aportar mais é melhor, é claro, ele consegue um resultado melhor. Então concentre-se no aporte. O aporte ele faz a diferença. Agora vamos para as simulações que eu quero mostrar aqui para vocês. A primeira delas é considerando um investidor que vai aportar numa ação. Vamos imaginar aqui uma ação que custa R$10. E esse investidor ele vai fazer aporte, vai sair do zero, está na fase de acumulação. Ele vai aportar R$2.000 por mês. Vai começar aqui no ano de 2024 e vai aportar aqui durante os anos até aqui 2035. São 11 anos de aportes. Então aqui no começo ele começa comprando 200 ações, tá bom? Então vamos imaginar aqui que o preço começa a R$10, como eu disse, e o preço da ação vai subindo. R$11 em 2025, 12 em 26, 13 em 27. É claro que é difícil uma ação, é quase que impossível uma ação subir em linha reta, isso não existe. Mas é um tipo de ativo que vai subir de forma constante. E está dando até possibilidade para o investidor comprar aqui. Olha o gráfico de preço de ação aqui que eu fiz aqui. A gente pode ver que a ação ela sobe quase que de forma constante e vai parar aqui nos R$21. Durante 11 anos, ela dobra de valor. Então muitos investidores ficam esperando achar esses ativos e querem até esse resultado em muito menos tempo, né? Mas vamos imaginar aqui que durante esse tempo, ele chegou a aportar durante todo o período, durante todos os meses, 11 anos, R$288 mil de aporte, tá? Ele conseguiu comprar durante esse período, considerando essa alta do ativo, comprou aqui 19.593 ações. Então, foi essa quantidade de ações que ele comprou. Então, chegando a um patrimônio aqui de R$411 mil. Vejam só, olha aqui a evolução do patrimônio dele. Sai do zero e chega aqui mais de R$400 mil de patrimônio. Considera-se até um resultado muito interessante, ok? Mas a gente pode perceber aqui, vamos imaginar que essa ação ela pague 60 centavos de dividendos. Então ela pagando aqui 60 centavos, ele chegaria a uma renda com essas 19 mil ações em R$11 mil. Ok, ele teria uma renda ali de 11 mil. Nessa simulação eu não estou considerando o reinvestimento dos proventos, tá? Então aqui a gente fez compra seco sem considerar o reinvestimento. Se tivesse o reinvestimento dos dividendos durante os anos, compraria ainda mais ações. O resultado seria muito melhor. Então a ação só subindo, ele compraria 19 mil ações, teria R$400 mil de patrimônio e uma renda passiva de R$11 mil. Agora vamos considerar uma ação, olha só, que ela vai ficar com o preço de lado durante todo esse período aqui. Ela começa a R$10, vai ficar de lado e vai parar aqui, no final ela sobe um pouco. Ela vai para R$14, sobe 40% somente. Não vai dobrar de valor. Então, vamos ver aqui o resultado final aqui dos mesmos aportes. Então, o que acontece? Esse investidor ele vai ter um tempo a mais para comprar aquela ação parada. E ele vai ter um resultado muito melhor. Nessa simulação aqui, ele compraria 37 mil ações, mais de 37 mil ações. E teria um patrimônio maior que aquele primeiro, 527 mil. Então, mesmo uma ação subindo menos, ficando de lado, ele tem um patrimônio maior, aportando os mesmos 288 mil. Então, pagando 60 centavos de dividendos, ele teria o dobro da renda passiva, R$22 mil de renda passiva só dessa ação. É claro que durante todo esse período, eu não recomendo investir somente em uma ação, não é isso que eu estou dizendo. Claro que tem que ter uma carteira diversificada, senão eu teria um risco não sistêmico muito grande em uma ação só, investir em uma ação só. É importante diversificar, mas aqui é para mostrar a importância dos aportes e quando os ativos ficam de lado é mais interessante ainda. Agora vamos fazer uma simulação considerando o preço da ação. Dá uma olhada aqui, ó. Que ela até aqui tem uma variação, ela fica de lado um tempo, sobe, depois cai e termina o período abaixo do que ele começou a investir. Ele começou a investir a R$10, ela termina aqui a R$9 de valor aqui. Vamos ver o resultado final. Os mesmos R$2 mil de aportes. Olha só, durante o período, o que acontece?
ele consegue no final, aportando os 288 mil, 335 mil, tá? Tem aqui, agora, mesmo ele tendo um patrimônio não maior do que aquele primeiro que subiu a ação, ele tem mais ação, ele tem 37 mil ações de resultado aqui que ele conseguiu comprar durante esse período. Por quê? Tem período que a ação ficou baixo, ficou com o preço mais baixo, ele conseguiu comprar mais. Então ele chegou ao final aqui a uma renda de 22 mil reais, muito próximo daquele outro que aportou com a ação de lado. Então vejam só, aquela ação que muitas vezes nem sobe, ela fica parada ou até cai um pouco, ele consegue comprar mais. A quantidade é o que manda. Então concentrar na quantidade, na meta de ações, seria o ideal. E ele tem uma renda passiva o dobro daquele da ação que sobe. Então para você que está investindo, montando uma carteira de investimentos para o longo prazo, quer ter renda passiva, aquela ação que fica de lado, e muitos reclamam da Itaúsa, da Sanepar. A Sanepar ficou muito tempo de lado, agora que ela subiu bastante nos últimos meses, mas uma ação que deu possibilidade de aporte. A Itaúsa também dando possibilidade para acumulação. Os investidores muitas vezes que estão investindo nessas ações, eles não estão procurando que a ação tenha ali uma subida repentina, suba de preço, nada disso. Eles querem acumular. É claro que essa ação, inclusive, ela não precisa pagar altos dividendos. Aqui eu fiz uma simulação com 6% de dividendo. Não precisa ter aquele dividendo de 10, 12, 15% que muitos investidores ficam buscando. E muitas vezes quando você busca ação que quer que suba bastante, ou ainda que quer ter um dividendo muito alto, pode ser que aquilo não se sustente ao longo do tempo. E pode ser também que tem um risco mais elevado buscando esses ativos. É aquele investidor muitas vezes que faz o arroz com feijão, se concentra no processo, ele tem resultados melhores. Inclusive aquele que está focado em renda passiva. Então, foque em acumulação, em comprar ativos ao longo do tempo, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, também de compartilhar esse vídeo com outro investidor, aí, outro amigo que está começando ali a investir, para mostrar a importância dos aportes e de continuar focado no processo. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!